Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre o switch, ou seja, a troca de alguns medicamentos para o dolutegravir. Era uma notícia muito esperada aí por muitos ativistas, muitos profissionais de saúde, e agora ele virou uma realidade. E eu vim aqui para explicar como que vai funcionar essa troca. Para quem ela é indicada, para quem ela não é indicada. Então eu vou explicar mais ou menos aquela nota técnica que às vezes é meio difícil da gente entender. A nota é a 03/2018, em conjunto com várias áreas do Ministério da Saúde. E ela vem orientar os profissionais de saúde, os farmacêuticos, o pessoal que trabalha na saúde e a população para como que vai funcionar essa troca desse medicamento que é tão esperado. Que inicialmente o dolutegravir, quando ele apareceu, ele é um medicamento da classe dos inibidores de integrase, tá? É um medicamento muito bom, um medicamento novo, moderno, com poucos efeitos colaterais, com uma alta potência. Então ele faz com que a carga viral da pessoa que vive com HIV fique indetectável muito rápido. Então isso é uma das vantagens, são algumas das vantagens do dolutegravir. E quando ele apareceu, ele veio como assim, tipo, caraca, esse medicamento é muito bom. Só que calma, gente, assim como nem todo medicamento é bom para todo mundo, o dolutegravir também não é bom para todo mundo, né? Então a gente vai aqui ver na nota que eles escreveram, que o Ministério da Saúde escreveu, quais são as indicações e as não indicações desse medicamento. A nota começa com algumas considerações, né? Ele fala da questão de adesão, da importância de um medicamento com poucos efeitos colaterais. Ele fala um pouco do dolutegravir, dessas características que eu falei dele agora há pouco, né? Ele fala também da questão de necessidade ou não de trocar o medicamento, né? De ter que enfrentar novamente efeitos colaterais. Então a nota ela começa com várias considerações, como qualquer nota informativa. E aí ela vem orientando os profissionais de saúde sobre a troca dos inibidores de protease, que é uma classe de medicamentos, e dos inibidores de transcriptase reversa, análogo de nucleosídeo, tá? Que é uma outra classe de medicamentos. São medicamentos que são mais antigos, mas são medicamentos incríveis também, super potentes. E essa substituição desses medicamentos para o dolutegravir, que é um medicamento da classe dos inibidores de integrase. O que acontece? Não é, como eu disse, não é para todo mundo essa troca, tá? Ela é indicada apenas em alguns casos. E o profissional, na hora de sugerir essa troca para o paciente, ela deve considerar algumas informações muito importantes, como por exemplo, a real necessidade dessa troca, as interações medicamentosas, os efeitos colaterais, ou quando a pessoa tem alguma comorbidade que está associada ao esquema anterior, né? Como, por exemplo, alguns medicamentos podiam causar o que a gente chama de dislipidemia, né? Que é um descontrole, por exemplo, nas gorduras do corpo, né? Triglicerídeo, colesterol. Então essas coisas também devem ser consideradas. Porém, tudo isso, se isso estiver relacionado ao esquema anterior. Um profissional de saúde nunca deve indicar a troca de um esquema de medicamento se o paciente está bem com ele, né? Tipo, a pessoa toma lá efavirenz, lamivudine e tenofovir. Para muita gente esse medicamento causa efeitos colaterais, porém para a maioria das pessoas não causa nada e ela tá ótima tomando um único comprimido. Isso deve ser muito considerado. Se a pessoa tá bem, é melhor deixar ela quieta. Algumas pessoas também que apresentam falha virológica, como por exemplo, ela tá lá, a pessoa está tomando medicamento, mas a carga viral dela está detectável. Como já é previsto no protocolo clínico, a pessoa deve realizar um exame de genotipagem, que é um exame que vai verificar a resistência do vírus a alguns tipos de medicamento. Afinal de contas, quem é que pode ou que deve trocar para o dolutegravir? São pessoas que têm mais de 12 anos, que estão indetectáveis há pelo menos 6 meses, relatam efeitos colaterais do esquema anterior, que não apresenta falha virológica, tá? É muito importante. As pessoas que vão trocá-las não podem ter resistência do vírus às drogas que já foram utilizadas até então. Pessoas também que iniciaram o tratamento com efavirenz ou com nevirapina podem também trocar, desde que estejam naqueles critérios. Também pessoas que usam o lopinavir, lembra o Caletra? Que eu até fiz um vídeo falando do switch dele. O Caletra, quem ainda usa o Caletra com Ritona, né? Porque na verdade o Caletra vem sempre associado com o ritonavir, ou o darunavir com ritonavir também, ou o atazanavir com ritonavir. Todos esses são medicamentos, são inibidores de protease. E eles podem então fazer a troca se eles têm relato de desconforto com efeitos colaterais dos medicamentos que usam hoje em dia. Também aquelas pessoas que trocaram o esquema de primeira linha, por exemplo, iniciou o tratamento com efavirenz ou nevirapina e teve que trocar de esquema para um outro tipo de medicamento por causa de efeitos colaterais. Foi o que aconteceu comigo, mais ou menos, tá? Eu tive problemas
com efavirenz, eu sou muito sensível, né? Eu já falei isso em outros vídeos. Então eu tive problemas com efavirenz, então eu fui pro darunavir. Na verdade eu fui pro lopinavir e depois eu fui pro darunavir. Então, por exemplo, eu estaria elegível para fazer essa troca. E afinal de contas, quem é que não deve trocar o esquema que está tomando os medicamentos pelo dolutegravir? Crianças menores de 12 anos, pessoas gestantes, né? Mulheres gestantes ou homens trans que estão gestando, pessoas que estão em tratamento e apresentam carga viral detectável. Também não é indicado para pessoas que abandonaram o tratamento. E por último, mas não menos importante, pessoas que usam alguns medicamentos específicos que eu estou colocando na descrição. Tá? Eles têm nomes bem complexos, alguns deles são usados para o controle da tuberculose. Né? Pessoas que estão fazendo tratamento da tuberculose também não devem trocar para o dolutegravir. Uma coisa que é muito importante dizer é que é o seguinte, as farmácias, né, onde dispensa o medicamento antirretroviral da gente, elas podem estar preparadas para receber essa alta demanda, né? Vamos supor que muita gente possa trocar e queira trocar o medicamento. Se muita gente aparecer, pode ser que a farmácia fique desabastecida. Então, nos primeiros períodos, a gente vai precisar continuar com o esquema anterior, até que a farmácia se ajuste, tá? Porque a gente está falando de uma gama grande de pessoas que estão usando os medicamentos, esses medicamentos que podem trocar, pelo dolutegravir. Então pode ser que a gente enfrente alguns problemas nos primeiros meses até que as farmácias se ajustem, mas isso aí não deve demorar muito não, e tá tudo certinho. A nota termina com algumas considerações importantes sobre esse tipo de troca, né, de esquema, e também com fontes que foram utilizadas de estudos científicos super sérios assim, justificando e explicando o porquê que essa troca é indicada e quando ela não é indicada, tá? Por exemplo, tem um estudo muito importante que fala que o dolutegravir ele também pode apresentar alguns efeitos colaterais similares ao efavirenz, num grau muito menor, mas é muito importante para a gente considerar, tá bom? Na hora de trocar. Por isso, pessoal, o dolutegravir, assim como qualquer outro medicamento, ele pode apresentar também efeitos colaterais no início do tratamento, tá? Então, logo depois da troca, pode ser que tenha alguns efeitos que causem algum desconforto, mas isso não deve ser um problema para você abandonar o tratamento. Tá? Inclusive, essa é uma das justificativas para fazer essa troca. Então é isso, pessoal. Essa nota, esse que eu estou fazendo agora, esse vídeo aqui, é mais mesmo para a população em geral, mais para os leigos, por isso é que eu estou tentando explicar de uma maneira mais simples, mais fácil. Tá? Quem quiser mais detalhes, o link para a nota tá na descrição do vídeo, tá bom? Então eu estou colocando lá um link para vocês poderem acessar a nota na íntegra, verificar cada detalhe dele, inclusive para justificar a troca, se algum profissional tiver algum receio de fazer essa troca, porque pode acontecer, a nota está lá, assinada direitinho pelo Ministério da Saúde, está tudo ok, tá bom? Um beijo grande, tchau!